Graças a Deus, nós estamos reunidos para mais um momento de culto e reunidos para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Graça e paz a todos. Boa noite. Quero dar início a este culto pedindo para a nossa irmã Jurema orar, fazer a oração inicial, abrindo o nosso culto, e para que a gente possa dar sequência, então, e com certeza o Senhor há de nos abençoar mais uma vez. Ju, você pode orar, por favor? Sim. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, compassivo. Obrigado por essa quarta-feira maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Que tantos feitos o Senhor fez nesse dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é. Obrigado pela alta da Cristina, louvado seja o seu santo nome, Pai. Obrigado porque foi resposta de oração. Muito obrigado, Deus. Obrigado por tantas pessoas que têm se recuperado, que têm sido acometido pelo Covid. Obrigado pela vida do Cauê, também pela cirurgia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor ali conduziu toda a cirurgia. Muito obrigado, Deus. Nós somos gratos ao Senhor. Neste momento, eu quero colocar diante do teu altar a vida do César, quero trazer a palavra, por este momento do culto, ministra no nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, e que o nosso coração esteja aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que sejamos praticantes da palavra, não só ouvintes, e que esse tempo seja mais um tempo precioso na tua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos adorar ao Senhor através dos cânticos. Esse cântico fala sobre um hino de louvor sendo entoado ao Senhor por todo o povo de Deus. Homens, mulheres, jovens, anciãos, que ele chama de velhos aqui na música, mas por toda criatura, por todo ser. Como diz no outro cântico, todo ser que vive, louve ao Senhor. É palavra de Deus, né? Um hino de louvor ao Senhor. Um povo santo está fluindo em adoração. Um hino de louvor ao Senhor, profetizando uma nova criação. Um hino de louvor ao Senhor. Um povo santo está fluindo em adoração. Um hino de louvor ao Senhor, profetizando uma nova criação. Louvai desde os céus, astros e estrelas, aquele que tudo formou. Louvai homens e crianças, jovens e velhos, a Deus por seu amor. Um canto de louvor ao Senhor. Um povo santo está fluindo em adoração. Um canto de louvor ao Senhor, profetizando uma nova criação. Um canto de louvor ao Senhor. Um povo santo está fluindo em adoração. Um canto de louvor ao Senhor, profetizando uma nova criação. Louvai
estrelas, aquele que tudo formou. Louvai, homens e crianças, jovens e velhos, a Deus por seu amor. Louvai, louvai desde os céus, astros e estrelas, aquele que tudo formou. Louvai, homens e crianças, jovens e velhos, a Deus por seu amor. Louvai desde os céus, astros e estrelas, aquele que tudo formou. Louvai, homens e crianças, jovens e velhos, a Deus por seu amor. Quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais, quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais, quero servir-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais, quero amar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, quero amar-te, sempre mais, quero amar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar,
quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Irmãos, que dificuldade tocar, cantar e liberar a entrada dos outros participantes aqui no culto. Jesus! Aleluia! Bênção, bênção, queridos. Pastor Lizeto, meu irmão, você pode nos dirigir aqui num tempo de intercessão? Graça e paz. Uma das figuras é que o pastor é um malabarista, né? Já ouviu isso? Toca vários instrumentos ao mesmo tempo, né? Então, está se confirmando aí na tua vida, no teu ministério, pastor Redney. Amados, esse tempo nós recordamos muito do salmista Davi, principalmente o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo se cumprindo na vida da irmã Cristina, na vida do irmão Cauê, bênçãos do Senhor. Tenho certeza também se cumprindo na vida da nossa irmã Elisa, que precisa muito das nossas orações, e se cumprindo na vida de cada um de nós. Estejamos apresentando as nossas dores, queixas, apresentando nossas ansiedades e angústias diante do Senhor. Para o momento de intercessão, eu entendo que o Salmo 37, verso 5, e 1 de Pedro 5, 7, são os versos que falam muito e que são apropriados para esse momento de intercessão. Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele, o Senhor, o mais fará. E 1 de Pedro 5, 7, Pedro, o apóstolo que aprendeu a descansar, a lançar as preocupações para o Senhor, ele que era um sanguíneo, ele que tinha muita ansiedade, ele vai orientar os servos do Senhor, lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, bendito e bondoso, lançamos e apresentamos todas as nossas inquietações, angústias e ansiedades diante do Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós. E ninguém melhor para cuidar de nós do que o Senhor. O Senhor é quem melhor cuida de nós, como Pai, como Deus, como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ah, Deus, obrigado pela vida do Cauê, obrigado pela vida da Cristina, esse irmão e essa irmã tão preciosos para o Senhor e para nós. Obrigado pela cirurgia, ó Deus, na vida do Cauê, o Senhor o livre ainda de todo o mal, ó Deus, repreendendo toda enfermidade, cuidando e dando restabelecimento devido ao teu servo em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela irmã Cristina também, que já está em casa. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, esteja dando uma recuperação abençoada, plena, tua filha, tua serva. A tua bênção, ó Deus, em favor dos familiares do irmão Cauê, em especial o pai Oscar e a mãe Cristiane, em nome do Senhor Jesus. Também a tua bênção, ó Deus, sobre os familiares da irmã Cristina, em especial o teu servo, irmão William, na condição de esposo e de marido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Também, Pai, cuida da nossa irmã Elisa, cuida da Ana Elisa, sua filha. Ó Deus, em nome de Jesus, e seja sustentando a tua serva Elisa, repreendendo a enfermidade, acampando teus anjos ao redor dela. É um quadro difícil, ela está em casa, Pai, mas num momento, numa situação difícil, mas o Senhor é o bom pastor que está cuidando dela. E nós pedimos, ó Deus, que ela sinta o teu refrigério, a tua graça. Muito obrigado pela palavra que a irmã Elisa compartilhou, de que a irmã Ana Elisa compartilhou, de que a sua mãe Elisa gosta
de ouvir as minhas orações, as orações do pastor Redney, gosta de ouvir as nossas meditações, e a irmã Elisa coloca essas meditações, as mensagens, as orações para a irmã Elisa ouvir, e isso acalma o coração dela. Ó Pai, obrigado, porque mesmo nesse momento difícil, ela está se agradando e tendo refrigério com a Tua palavra e com as orações, Pai. E por isso intercedemos por ela, intercedemos por todos que estão passando por uma espécie de enfermidade, que o Senhor esteja entrando com a Tua providência, repreendendo a enfermidade em nome do Senhor Jesus. Aqueles irmãos da Igreja Batista Betel que estão passando por lutas na área da saúde, na área financeira, na área familiar, espiritual, entra com a Tua providência e dando vitória em nome de Jesus. Intercedo também pela MIBAN, as meninas da MIBAN estão participando, da Tua bênção sobre essas meninas, sejam iluminadas pelo Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Também obrigado, Deus, porque hoje Tua serva Neuza está comemorando mais uma primavera no Jardim da Vida. Tua serva, nossa irmã Júlia Paiva, também está comemorando mais uma primavera no Jardim da Vida. E obrigado porque hoje o Projeto Tendas está comemorando 5 anos, ó Pai. Em nome de Jesus, a nossa gratidão, o nosso louvor. Obrigado, Deus, também pela vida do pastor Redney, que já esteve tocando e dirigindo o culto até aqui. Tua serva Jurema também orando. Agora quero interceder pelo teu servo Carlos César, que mais uma vez seja instrumento em Tuas mãos, Pai, para abençoar, para ministrar as nossas vidas e aos nossos corações. Pai, talvez algum pedido de oração que eu não tenha apresentado diante do Senhor, mas Tu sabes, Tu conheces, Tu sabes o que cada servo, cada serva do Senhor está apresentando diante de Ti nesse momento. E eu tenho certeza que nesse momento em que os Teus servos e Tuas servas estão pensando num pedido de oração, estão apresentando diante do Senhor, o Senhor já está ouvindo, já está respondendo. E nós oramos agradecidos a Deus por cada um que está participando desse culto e por todos aqueles que estarão participando, assistindo esse culto gravado. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Boa noite a todos, graças e paz. Esperamos em Deus que todos estejam bem. Boas notícias temos recebido e todo louvor seja dado ao nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Cauê, irmã Cristina, Deus é fiel. O Senhor aqui tem mostrado a sua lealdade e a sua fidelidade, porque Ele é Deus e nele não há sombra de variação. Que bom, meus irmãos, estamos juntos nessa noite tão descontraída, noite alegre, onde nós conseguimos expressar a nossa gratidão a Deus, louvando Ele, adorando, descontraído entre os irmãos, evidenciando a comunhão. Isso é maravilhoso. Apesar da distância, nós ainda conseguimos desfrutar da comunhão que somente o Espírito nos conduz a tê-la. Algumas frases, alguns comentários nós tivemos aqui antes de entrar ao culto. Inevitável nós não lembrarmos de alguma situação, ainda mais agora na era do meme, né? Tudo é meme agora, tudo é meme. E nós temos entre nós alguns irmãos especialistas em memes, em figurinhas. Isso é legal. É bom, descontrai. E tiro pelos meus filhos lá em casa, né? Pô, pai, isso dá um meme. Pô, pai, isso é meme. Às vezes eu fico meio perdido. Mas depois a gente vai entendendo e vai se adaptando. E esse final de semana, um dos memes que me chamou a atenção,
e que eu fiquei sabendo que já vem se falando há um tempo, eu não sabia, é a questão da Rainha Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth, já várias gerações se passaram e ela está ali firme e forte, inteira, pelo menos aparentemente. E isso chega a ser engraçado pela sacada de alguns em montar alguns memes. Daí, então, nós paramos para analisar e tentar, e isso é inevitável, os pensamentos eles surgem, né? Imaginar a vida de uma pessoa, uma realeza cercada por privilégios, cuidados e tudo mais. E um desses cuidados que particularmente chama a nossa atenção é o quanto ela é servida, o quanto existem pessoas para servi-la e constantemente servindo, fazendo as suas vontades, e há uma figura que ela ganha destaque, né? Daí a gente para pensar, até em alguns filmes de época, essa figura ela está constantemente ao lado do patrão, ao lado do fazendeiro, ao lado do rei, organizando, né? Tomando as decisões, cuidando das coisas do patrão, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando dos mantimentos, cuidando da sua bebida, cuidando da geladeira. E a gente percebe a fidelidade dessa figura. Ela não geralmente, a figura do encarregado, do administrador, nesses grandes casarões, eles não excedem o limite. Né? Eles fazem aquilo que é determinado. Eles não vão nem além, nem ficam aquém. Aquilo que o patrão determina, aquilo que a autoridade mor determina, e no caso a Rainha Elizabeth, isso é feito. Isso vem ao encontro do texto que nós vamos continuar estudando, que é Esdras. Nós, graças a Deus, já entramos no capítulo 8, e semana que se passou nós tivemos a oportunidade de juntos aprendermos e sermos transformados pela ação do Espírito. Nós conseguimos ir avançar do versículo 15 ao versículo 23. E hoje, assim o Senhor permitindo, nós iremos do 24 ao versículo 36 e encerraremos o capítulo 8 para o louvor da glória do nosso Deus. Essa figura ao qual nós destacamos aqui no começo, que durante essa semana me chamou a atenção, é a figura do encarregado, é a figura do administrador, é a figura do mordomo. E daí nós paramos também para pensar, há um tempo atrás, alguns comerciais traziam isso, né? A figura do mordomo trazendo um suco, se eu não me engano, o nome do mordomo era Jaime, o menino quer um suco. Aí vinha o Jaime, todo bonitão, e servia um suco. Outro comercial que nós tivemos também de publicidade, acho que era Jaime, o nome também do mordomo, com papel higiênico, na porta do banheiro, enfim. O mordomo sempre aquela figura impecável, cabelinho com gel e sempre disposto a servir, fazendo a vontade do seu Senhor. Esse texto nos ensina muito sobre isso. A questão da mordomia, a questão da administração, Alfredo, exatamente, não onde eu tirei já. Mas, enfim, o ofício é o que nos interessa. Obrigado, irmã Amanda. Apesar que eu acho que, se eu não me engano, eu conheci um dia um mordomo chamado Jaime. Mas legal, esse é o Alfredo, do comercial é o Alfredo. E esse texto de hoje de Esdras nos ensina sobre a questão de como exercer o ofício de mordomo, mordomia, encarregado, administrador, que não vai além nem fica aquém. Ele cumpre
e executa aquilo que lhe é ordenado. Ok? Tendo isso em mente, eu creio que os irmãos já conseguiram pegar as vossas Bíblias e abrir já no capítulo 8 de Esdras. E daí, então, nós iremos do versículo 24 ao versículo 36. Ok? Esdras, capítulo 8, do versículo 24 ao versículo 36. Amém? Maravilha. Louvado seja Deus. Vamos lá, então, lermos juntos esse texto, essa porção, essa perícope, esses versículos da inerrante, infalível palavra de Deus. Santas Escrituras. Está escrito assim no capítulo 8 de Esdras, a partir do versículo 24. Depois, separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Elias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro, e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa de nosso Deus. Pesei, entreguei-lhes 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro, pesando 8,5 quilos, e 2 utensílios finos de bronze, polido, tão valiosos como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto vocês como esses utensílios são sagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos bem até que os pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então, os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Avá e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim, chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados, e o demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josadabe, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então, os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel. 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e, como oferta pelo pecado, 12 bodes. Tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território a oeste do Eufrates e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Bom, lemos aqui 12 versículos, que para que nós tenhamos em mente a linha de raciocínio começada lá no capítulo 7, que é o que dá um enredo até o capítulo 10, é necessário que nós leiamos todos esses versículos em sequência para que a linha de raciocínio não seja interrompida. E daí, então, o pensamento ele esteja compilado e não fracionado.
porque por si só existem muitas informações, muitos nomes, e se nós não conseguirmos pensar como um todo, ficará um pouco mais difícil de entender, além da dificuldade que nós já temos naturalmente de compreender alguns textos, principalmente textos históricos, que são carregados de informações que aos nossos olhos não têm tanta importância. E, de fato, algumas delas, para a aplicação diária dos nossos dias, elas não são tão relevantes assim. Mas os princípios, a linha de raciocínio, ela precisa estar compacta dentro da nossa mente para que haja prática. Enfim, dito isso, nós precisamos rapidamente só relembrar o que aconteceu do versículo 15 ao versículo 24. Nós vimos que houve uma parada técnica, então Esdras verificou, Esdras percebeu, logo após a verificação e a percepção, Esdras agiu, indicou homens, e daí então esses homens foram com uma instrução exata e voltaram com uma resposta. Resposta tanto qualitativa quanto quantitativa. Houve uma resposta em quantidade e qualidade. Nós vimos isso. Homens sábios, homem capaz. Nós vimos que, tecnicamente, os homens que atenderam às instruções de Esdras são homens que, aos olhos dos outros homens, eram capazes de executar qualquer função, qualquer ação que fosse dada a eles. Ok? Até então, nós não temos nenhuma dúvida. Porém, Esdras nos ensinou isso, que nenhuma capacidade humana, nenhuma formação técnica, nenhum conhecimento teológico, nenhum conhecimento, seja em qual área for, é suficiente na execução da obra de Deus. E daí, Esdras reúne o povo, e nessa reunião, ele levanta a bandeira da oração, ele estampa o emblema do jejum. Nós não podemos esquecer que ali havia homens, mulheres e crianças. Daí, então, Esdras mostra aqueles que estavam retornando que a dependência total do Senhor naquilo que estava proposto era vital. Tanto é que Esdras enfatiza muito a boa mão de Deus. A boa mão do Senhor estava sobre nós. A mão do Senhor. Esdras ensina o povo a necessidade total de depender dos decretos do Senhor. Esdras mostra que somente por meio da oração haverá sensibilidade, dependência, segurança e instrução da parte do Senhor para que o povo de Deus fosse alcançado pela vontade do Senhor. Esdras, em determinado momento, ele disse que ele teve vergonha só de pensar naquele momento em deixar de depender da boa mão do Senhor que até aqui ele tinha enfatizado. Por isso, ele encerra essa linha de raciocínio no versículo 23, dizendo: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Essa é a recapitulação. Daí, depois de toda essa instrução, depois de toda essa dinâmica, depois da resposta do Senhor, Esdras diz que separou 12. Os sacerdotes e os levitas, eles tinham essa responsabilidade de cuidar da mobília do tabernáculo. Isso nós já vimos lá em Números. Porém, nessa passagem, esse grupo
indicado aqui por Esdras, a partir do versículo 24, eles receberam essencialmente a mesma responsabilidade. Contudo, não a respeito da mobília, mas a respeito do dinheiro. O dinheiro estava sobre a responsabilidade de Esdras. Uma grande quantia em dinheiro estava sobre a responsabilidade daqueles homens. Por quê? Porque o texto que nós lemos nos deixa claro que vários contribuíram. Reis, conselheiros, príncipe. Chega ao ponto de dizer que todo Israel contribuiu. Para quê? Para que a viagem de retorno fosse possível. E não somente a viagem, mas o culto teria também por execução, passando pela área financeira, passando pela área monetária. Isso nos mostra que os doadores estavam com o coração inclinados para a obra do Senhor. Esdras ilustra a generosidade dos doadores. Contudo, Esdras não abre mão da oração. Em determinado momento, Esdras diz que aqueles homens eram consagrados ao Senhor. Eles eram separados ao Senhor. Eles tinham sido colocados em destaque pelo Senhor para um propósito divino. Porque os recursos que estavam sobre a responsabilidade deles eram recursos também consagrados ao Senhor. E esses recursos precisariam estar e serem conduzidos por mãos consagradas ao Senhor. Os recursos precisavam chegar no seu destino e, ao chegar no seu destino, serem depositados na tesouraria do templo. Então, ali no versículo 31, nós vamos ver que Esdras e os seus companheiros tiveram uma viagem segura. Por quê? Porque antes de se locomover, antes de agir, eles oraram e jejuaram, se humilharam diante do Senhor. Proteção divina, orientação divina, saúde, segurança durante a viagem. E não pensem vocês, irmãos, que era uma viagem curta, uma viagem que durou 4 meses. Ninguém adoeceu, ninguém morreu, ninguém decidiu voltar para a Babilônia. Eles gozaram de misericórdia durante toda a viagem. Historicamente falando, irmãos, Heródoto, um historiador hebreu, ele diz que essa viagem da segunda turma que voltou do exílio, historicamente falando, não existiu nenhuma com tanta segurança, nem antes, nem depois. Essa segunda viagem que Esdras participou marcou a história do povo judeu. Paremos para pensar, irmãos. Proteção divina. Esdras abriu mão de uma escolta armada, com um tesouro extremamente valioso sob a sua responsabilidade. Agora, paremos para pensar. Mais de 5.000 pessoas retornando. Seria muita ingenuidade na nossa parte achar que todos vieram em fila indiana, um atrás do outro, com ordem e decência, todo mundo se respeitando, todo mundo conversando. Ó, com licença, passe na minha frente. Ó, com licença, agora é a sua vez de beber água. Seria muita inocência da nossa parte. Eles não tinham nenhum tipo de organização, logisticamente falando. Além do que, crianças, meus irmãos, como nós controlamos uma criança, às vezes, numa viagem de ônibus, está aqui, ali, senta, e a criança se joga. Imaginamos nós uma viagem de 4 meses. 4 meses. Porém, irmãos, nada e nem ninguém
foi assolado durante essa viagem. Dependência do Senhor, proteção divina. Uma jornada perfeita. Surpreendentemente, ninguém morreu. Nem tampouco decidiu voltar para trás. Mas eles tinham a plena convicção de que a boa mão do Senhor estava com eles. Total segurança nas mãos de Deus. Somente Deus poderia ter levado em segurança esse povo. Depois de Esdras evidenciar isso, logo após, no versículo 32, ele diz que o povo chegou e descansou. Porém, eles não permaneceram no descanso. Após 3 dias de descanso, eles foram, pesaram, contaram e não havia falta de uma moeda. Então, no versículo 35, num ato de adoração ao Senhor, eles sacrificaram ao Senhor. Num ato de total gratidão ao Senhor, eles apresentaram ao Senhor um sacrifício por expiação dos seus pecados. Não houve soberba naquele povo, nem tampouco eles. Eles reconheceram a necessidade de continuar puros e dependentes do Senhor. Purificação. Regozijo na dependência do Senhor. Ação de graças. Se a gente pegar tudo aquilo que nós já lemos até aqui e aprendemos com o Senhor, a primeira turma que voltou com Zorobabel, eles se preocuparam como sendo um prelúdio, levantaram um altar. Porém, num segundo momento, esse altar de pé, restabelecido, eles reconheceram a necessidade de adorar ao Senhor. Não somente por meio de um símbolo levantado, mas através das suas vidas. Autoridade, com Zorobabel, nós já vimos uma autoridade política. Davi, descendência, raiz. Agora, para enfatizar a autoridade espiritual, ela tinha que se evidenciar. Tanto os sacerdotes quanto os levitas estavam aptos a isso. E eles conduziram o povo a essa adoração. Não fugiram da sua responsabilidade. Aqui, ao final, no versículo 36, nós vimos que nada mais era necessário, embora fosse, de alguma forma, até desejável, porque num grupo de mais de 5.000 pessoas, com certeza, alguém desejou algo além daquilo que tinha sido estabelecido. Percebemos de que houve uma preocupação anterior de se organizar a casa do Senhor, o templo, se organizar o altar, de se instituir a adoração. Depois, Esdras deixa muito claro a necessidade financeira na obra do Senhor. Ela não está em primeiro lugar. Ela, em nenhum momento, foi a maior preocupação de Esdras. Porém, ela não foi negligenciada. Contudo, a questão financeira foi empregada para a obra
de Deus. O dinheiro estava à disposição da casa do Senhor. O tesouro depositado na tesouraria do templo, para que nós entendamos, aquele que foi contado, que nenhuma moeda faltou, ele tinha um objetivo. E esse objetivo era agradar ao Senhor. Esse era o objetivo primórdio, principal, essencial de todo aquele tesouro que estava sobre a responsabilidade de Esdras. Obra de Deus. As coisas do interesse do Senhor. Aquilo que agrada ao Senhor. Perceba que em nenhum momento foi dito que nenhum sacerdote, nenhum levita interferiu naquilo que tinha sido decretado, nem mesmo o próprio Esdras. Como nós sabemos disso? O que nós conseguimos perceber até aqui? Ainda a fidelidade constante de Deus em preservar tudo e todos aqueles que nele confiam. Orientação e proteção divina. Resistência de todos aqueles que retornaram, e agora nós não só falamos dessa segunda turma, mas desde a primeira turma de Zorobabel, que por algum instante esmureceu, mas voltou e resistiu, só resistiu, e esses só chegaram cheios de resistência, porque quem fornece a resistência é o próprio Senhor. Ficou muito claro isso é muito evidente. Nesses 12 versículos que nós acabamos de ler, e agora vamos ampliar a nossa cosmovisão desde o capítulo 1 de Esdras até agora, o capítulo 8. A boa mão do Senhor esteve sobre todo o povo de Israel, conduzindo, cuidando, protegendo, provendo. Deus é fiel. Deus é fiel. Nós até percebemos, em algum momento, a liberalidade de Esdras. Esdras evidenciou uma qualidade, uma condição e uma disposição. Isso não por obrigação, mas por satisfação de dar. O texto que nós lemos, vimos que Esdras pesou, contou, depois Esdras chegou, descansou, pesou de novo, contou, nada estava falta, nada faltava, daí então, não é meu, isso não é meu, está aqui. Esdras ensinou ao povo liberalidade. Isso sem ter a esperança de nada em troca. Essa foi a condição que Esdras mostrou. Mas como é que nós sabemos de que todo esse tesouro não é de Esdras? Porque foi dito. Quer ver lá? Leia lá, rapidamente. Volte uma página da sua Bíblia. E daí, então, nós vamos ver que lá no capítulo 7, Artaxerxes já tinha falado a respeito desse tesouro. Olha lá, no capítulo 7, versículo 15. Olha o que ele diz. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram a quem? A Esdras? Nananina, não. Ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém,
além de toda a prata, todo o ouro que você receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes. Para onde? Para o templo do Deus deles em Jerusalém. E mais, olha o que Artaxerxes diz no seu decreto: com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para as ofertas de cereal, de bebida e sacrifícios no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Ao que Esdras fala, ou que Artaxerxes fala para Esdras: você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade de quem? De Esdras, dos levitas, dos sacerdotes? Nananina, não. De acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a quem? Agora sim, confiados a você. Quem é esse você? Esdras. Para quê? Para o culto no templo de seu Deus. Em nenhum momento foi dito a Esdras de que, é seu esse tesouro. De que, por estar sob a sua responsabilidade, é seu. Em nenhum momento foi dito isso. Ele até deixou uma possibilidade. Pode fazer aí alguma coisa com o que sobrar. Porém, no capítulo 8, do versículo 24 ao 36 que nós lemos, fica muito claro que Esdras foi quem? O Alfredo da situação. Fica muito claro que Esdras foi quem? O Jaime da situação, o mordomo. Esdras estava com a responsabilidade, apesar de grande e muito grande, sobre algo que não era dele. E o que faz o mordomo? Toma conta de palácios, de mansões, de geladeiras abarrotadas, de serviçais, de mesas extremamente suculentas. Contudo, o mordomo sabe que nada daquilo pertence a ele. Entretanto, ele cuida como se fosse dele. Ele zela como se fosse dele. Ele administra como se fosse dele. Esdras nos ensina nesta noite a execução da mordomia. Mordomia. Esdras dá uma aula do que é ser um encarregado. Muitas vezes a gente fala, quer conhecer um homem? Dê poder a ele. E é verdade mesmo. É verdade. Quantos exemplos nós temos entre nós? Esdras era um homem também, pecador, tanto quanto eu e você. Porque Esdras vem lá do Gênesis 3 também, lá na matriz corrompida. Esdras não é também mais a imagem e semelhança perfeita de Deus, mas Esdras já é uma imagem como eu e você, corrompida. Contudo, Esdras se manteve fiel, zeloso, se humilhando em oração, em jejum diante do Senhor, porque ele tinha a plena convicção de que, apesar do destaque, apesar da responsabilidade, apesar de tanta bufunfa, de tanta grana, de tanto din-din, de tanto zero, nada daquilo pertencia a ele. Pertencia a Deus. Pertencia ao Senhor. Pertencia ao seu Senhor. Que aula de mordomia! Que aula de fidelidade! Que aula de compromisso com as coisas de Deus! Nada foi perdido, nem vida e nem dinheiro. Tudo
intacto, porque a boa mão do Senhor estava sobre Esdras e sobre aquele povo que retornara com Esdras. Irmão César, e para nós, como nós vivemos isso, irmão César? De que forma isso transforma a minha vida a partir de agora? Como eu aprendo mais por meio da ação miraculosa do Espírito através das Santas Escrituras? Eu também estou aqui para aprender junto com vocês, orientado e direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Esdras estava administrando os bens de outra pessoa. O próprio Esdras não possuía exatamente nada. Porém, Esdras tinha o privilégio de desfrutar. Esdras teve o privilégio de usar os benefícios que naquele momento foram concedidos a ele. Contudo, Esdras, em nenhum momento, deixou de fielmente glorificar a Deus. Como um bom mordomo, Esdras executou nem além e nem aquém daquilo que tinha sido orientado a ele por meio do decreto de Artaxerxes. Bendito seja o nome do nosso Deus. Nós temos também uma narrativa que nos ensina sobre isso no Novo Testamento. Vamos dar uma olhadinha lá? Só para que isso fique mais perto de nós. Com tudo isso em mente, você aí, e com certeza você já lembrou de algum texto bíblico, alguma coisa que tem a ver aí com talento, com a volta de Jesus. Lembraste? Vamos lá, então, vamos juntos, irmãos, trazer isso mais perto de nós, trazer isso mais para a nossa realidade, para os dias de hoje. Mateus 25, Novo Testamento, Jesus ensinando. Em Mateus 25, no versículo 18, está escrito assim, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Mateus 25, 18, repetindo. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Dinheiro. Novamente, dinheiro. Nós já conhecemos o contexto dessa história. Nós vimos que, no capítulo 25 de Mateus, que anteriormente da parábola das 10 virgens, que é o que antecede a parábola dos talentos, o Senhor Jesus estava ensinando sobre o quê? Sobre o dia e sobre a hora da volta do Filho. E de que o dia e a hora não são conhecidos, são desconhecidos. E daí, por meio da parábola das 10 virgens, a vigilância é ensinada, e dentro dessa mesma perspectiva, Jesus começa a ensinar, tendo a mesma pedagogia, trazendo para a parábola dos talentos. E daí a gente precisa relembrar uma coisa aqui, irmão. Talento, nesse caso, não é habilidade. Talento, nesse caso, não é dom. Talento, nesse caso, não é capacidade. Talento, nesse caso, é uma medida, é um peso. É como se fosse, nos nossos dias, o dólar, o real, o euro, libra. Ok? Talento aqui na parábola dos 10 talentos não está falando de habilidade. Jesus está ensinando, usando o dinheiro, por meio da parábola do talento, algo que está ligado com a volta
a qual ninguém sabe o dia nem sabe a hora, ok? Beleza? Não é habilidade. Porque o que foi escondido não foi o talento, foi o dinheiro. Tá bom? Aí no início dessa parábola dos talentos, a gente vê que um indivíduo, ele é dono de alguma propriedade e de que ele precisava viajar, ele precisava empreender numa viagem. Só que antes de fazer isso, antes dele viajar, ele confia os seus pertences aos seus servos. E esse pertence é o quê? É o dinheiro. É o dinheiro. Da mesma forma que foi confiado lá a Esdras, aquele montante, aqui também, Jesus ensinando com a sua pedagogia extremamente eficaz, por meio da parábola, está falando sobre dinheiro. Daí, então, sem nutrir qualquer tipo de dúvida, os servos impulsionados pelas ordens recebidas do seu Senhor e pela confiança no Senhor e pelo conhecimento de que um dia eles precisariam prestar conta a esse Senhor, eles têm uma atitude. E qual é a atitude? O primeiro e o segundo, eles usaram a soma do dinheiro dado a eles confiado e de uma forma eficaz eles fazem isso dobrar. Eles fizeram o dinheiro render. Porém, a gente viu no versículo 18 que teve um dos 3 servos que foi lá, cavou um buraco e escondeu o dinheiro. Por que ele fez isso? O que realmente motivou esse servo a esconder o dinheiro? O que levou ele a tomar essa decisão? Foi por amor ao seu senhor? Foi com medo realmente de algum ladrão, que alguém viesse e roubasse aquilo que não pertencia a ele, mas que pertencia ao seu senhor, e o seu senhor estava ausente, não estava presente? Ou foi por timidez? Ou mais, foi por um sentimento de inferioridade, porque ele recebeu um e os outros 2 servos receberam mais que um. Por que esse servo agiu desse jeito, gente? Na continuação da narrativa, a gente vai ver o regresso desse senhor e de que haveria uma prestação de contas. E qual é o contexto cultural por trás aqui do capítulo 25? Todo servo, ele sabia, e ele tinha que ter em mente, ele tinha que saber de cor, na questão de lidar com o seu patrão, que o patrão sairia e voltaria. Ele tinha que estar atento a isso. Ele não poderia ser pego de surpresa. E de que quando o senhor voltasse e fosse visitar a vinha ou a fazenda, a plantação, o senhor ia pedir conta. Mas por que isso está assim? Mas e por que essa terra não foi arada? Mas por que essa uva não foi colhida? Mas o senhor, por que esse gado está magro? O senhor ia pedir conta. Os servos já sabiam disso. Culturalmente falando, os servos já sabiam disso. Que no regresso do seu senhor, eles iriam prestar conta, porque isso era corriqueiro. Por isso que Jesus, ele é maravilhoso nos seus ensinos. Jesus, ele trazia coisas do dia a dia. Por isso que é essencial nós aplicarmos no nosso dia a dia. Teria o servo negligente imaginado que o seu senhor não voltaria? Por que esse servo agiu dessa forma? Por que esse servo se deixou levar pela falta de ação? Por que ele não agiu? Note que o regresso, à luz dessa parábola, depois você lerá ela, não aconteceu de imediato. Ele durou um tempo. E daí a gente vai começar a entender um pouco mais por que esse servo cavou e escondeu. À luz do versículo 24, do 24 ao 27, da parábola dos talentos, a gente vai ver
e vamos perceber qual foi a real motivação desse servo que cavou um buraco e escondeu o dinheiro. Ele procurou uma justificativa. Vamos ler lá, então? Por fim, versículo 24. Veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Olha ele se justificando. Que colhe aonde não plantou. Olha ele se justificando. E junta aonde não semeou. Só justificativa. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, agora aqui está o que lhe pertence. Olha a resposta do Senhor. Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Quer dizer, você sabia, você sabe quem eu sou. Servo, você sabe como eu ajo. Servo, você sabe qual é a minha vontade. Então, versículo 27, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Servo, se você me conhece, sabia como eu agi, por que não agiu de acordo com a minha vontade e agiu de acordo com a sua vontade? Se você sabia o que fazer, que eu iria cobrar, que eu vou voltar, por que você não agiu de forma a honrar eu como Senhor? Aleluia! Ó a ordem do Senhor. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais, mais será dado, e terá grande quantidade. Até aqui. O servo procurando se justificar e com uma extrema audácia, ele começa a acusar o Senhor. Ele começa a acusar o Senhor de ser duro. Ele começa a acusar o Senhor de ser inflexível, de ser rigoroso, de ser severo. Ele começa a acusar o servo, olha a petulância do servo. Ele começa a acusar o Senhor como alguém que exige muito, alguém que exige demais. Quando o servo diz ao seu Senhor que ele colhe aonde ele não semeia, ele não está sendo verdadeiro na sua justificativa. Além dele estar se justificando, ele fala para o Senhor e ama o Senhor: é impossível fazer isso que o Senhor está pedindo. É impossível, isso é muito duro, isso é muito rigoroso. Enfim, irmãos, esse servo, ele não foi um bom mordomo. Ele não zelou pelo dinheiro do seu senhor. Ele não cuidou das coisas do seu senhor. Lembra de Esdras? O que ele fez com o dinheiro que a ele foi confiado, a fim de honrar a Deus, porque Artaxerxes deixou bem claro que o dinheiro não era de Esdras, mas era de quem? Do Senhor. Lembra? Que o dinheiro era para quem? Era para Esdras? Não, mas era para quem? Para a casa do Senhor. Esse servo, ele age totalmente contrário ao que Esdras agiu. Isso te lembra alguma coisa? Isso coloca, às vezes, um espelho na frente do César. Essa parábola reflete, na verdade, quem eu sou. Senhor, tu és muito duro, Pai. Eu não consigo cumprir com nada que tua palavra me ensina. Não é assim, não é tão assim. Eu vou fazer, vai, eu vou fazer. Mordomia é cuidar com zelo das coisas que o Senhor ensina e mostra através da sua palavra. Esse servo, do versículo 18,
fez totalmente ao contrário. O que nós aprendemos, irmãos? Que cada servo, ele precisa ser fiel ao seu Senhor. Porque as oportunidades de servir a esse Senhor é dada constantemente. Oportunidades concedidas a cada segundo. E a gente vai ver nessa parábola que ele deu cada talento de acordo com a capacidade. Ele deu uma medida de dinheiro de acordo com a capacidade. Isso fica muito claro que ao servo que escondeu um dinheiro, a ele, até mesmo a ele, era dada ou foi dada a capacidade de agir. Os servos, todos têm a capacidade dada pelo Senhor de agir. Agir a cada segundo por gratidão. Agir a cada segundo para a glória de Deus. Expandir o reino do Senhor. Estender a ponte aos pequeninos que não têm acesso direto a esse Senhor. Mostrar o caminho àqueles que andam perdidos. O que a gente aprende à luz de Esdras, trazendo um princípio da mordomia. O que nós aprendemos agora, tendo a pedagogia, a didática e a perfeição de Jesus, se encaixando com a mordomia de Esdras, é que nós vamos ver no final dessa parábola, tanto a negligência ela é castigada, porém a dedicação, a diligência, ela é recompensada. Esdras, em determinado momento, ele diz que a boa mão do Senhor está sobre aqueles que confiam, porém, a ira do Senhor está para aqueles que a ele viram as costas. Daí Esdras diz, por isso, porque eu sei disso, porque eu sei a vontade do meu Senhor, jejuamos e suplicamos, e ele nos ouviu. Esse servo de Mateus 25 sabia da vontade do Senhor, porém, ele negligenciou. Ele cavou um buraco, pegou o dinheirinho dele do Senhor e enterrou. Depois se justificou. Depois ainda apontou para o Senhor a sua falta de ação. Irmãos, nós, hoje, alcançados pelo Evangelho, pela mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Precisamos ser servos diligentes, dedicados, mordomos fiéis, verdadeiros dispenseiros da vontade de Deus. Servir aquilo que está já dentro da geladeira e não mudar os ingredientes dentro da geladeira do Senhor para depois servir aquilo que, como mordomos, achamos que é certo. Não. Se estivermos fazendo isso, estamos enterrando o dinheiro do Senhor. Como encarregados, como ministros do Evangelho, precisamos zelar pela obra de Deus e beneficiar aos outros que ainda não desfrutam dos benefícios que somente em Cristo Jesus podem e serão alcançados. Eu e você já sabemos disso.
já sabemos disso. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Aqui, ó. E pela misericórdia de Deus, nós temos acesso para ler, estudar, se debruçar, debulhar, mastigar. Por isso, em nome de Jesus, não tenhamos a mesma atitude que o servo de Mateus 25:18, e não enterremos aquilo que não nos pertence, mas pertence a Deus, que é a capacidade da transformação por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus, por meio da mensagem da cruz. A mensagem da cruz não me pertence, nem te pertence. Ela foi me confiada e te confiada para quê? Para esconder, para cavar um buraco? Não. Para ser anunciada, para ser proclamada, para ser vivida, para ser gritada, evidenciada onde quer que o Senhor nos permita ir, como bons mordomos que somos, fiéis, como bons dispenseiros, nem ir aquém da mensagem da cruz, nem ficar além da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o que tem o poder de transformar. É esse o tesouro, o maior tesouro que o Senhor Jesus nos deu. O que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E para encerrar, irmãos, nós precisamos compreender que pecar, errar, não é somente cometer homicídio, adultério, latrocínio, mas é também omitir, negligenciar a mensagem da cruz. É omitir, é negligenciar o poder evangélico. É emitir, esconder, enterrar as obras de Deus. É tão quão pesado e será tão quão julgado quanto o adultério, a mentira, o homicídio, a drogadição. Está tudo dentro do mesmo pacote. É tudo uma coisa só diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele nos confiou uma mensagem. E essa mensagem, ela precisa ser duplicada. Ela precisa ser multiplicada. Ela precisa avançar e progredir para o louvor da glória do nosso Deus. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, oremos, supliquemos ao Senhor, jejuemos, para que quando as oportunidades chegarem diante de nós, como bons mordomos, servir ao Senhor, alcançando aqueles que ainda não têm acesso ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus continue nos conduzindo. 64 cestas básicas, hein? Glória a Deus! Paramos por aí, não. Precisamos chegar nas 100. 22 famílias atendidas para a glória de Deus. Paramos por aí? Não. Precisamos avançar. Por quê? Porque nós somos dispenseiros, mordomos, encarregados e temos sobre a nossa responsabilidade um tesouro. E esse tesouro precisa ser apresentado àqueles que ainda não conhecem. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos avançar. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Deus. Pastores, é com vocês, irmãos. Quantas famílias alcançadas, César? 22? 22, meu irmão. 22, aleluia. 22. E ainda essa semana muitas outras, se Deus permitir, né, meu irmão? Amém. Queridos, nós estamos nos programando para sairmos na sexta-feira e talvez também no sábado pela manhã,
para atendermos algumas outras famílias. Se você tiver interesse de participar desse momento, por favor, nos envie uma mensagem para mim ou para o César e a gente organiza de uma forma que você consiga nos acompanhar durante esse tempo de atendimento, tá bom? E é sempre bom lembrar, não é entregar a cesta simplesmente por entregar a cesta. Nós queremos cuidar dessas famílias, se assim o Senhor permitir. E portas têm se aberto, irmãos. Graças a Deus, portas têm se aberto. Meu irmão, nós somos dispenseiros. Dispenseiros, sim. Precisamos ser excelentes mordomos da parte do Senhor, com a nossa vida, com os nossos bens, com tudo aquilo que o Senhor nos tem confiado. Tudo. Essa palavra é sempre, sempre muito oportuna. Sempre. E Esdras é um excelente exemplo disso. Quero orar com você, para a gente já encerrar aqui esse nosso encontro de hoje. Se você ouviu o áudio que eu compartilhei ontem, você sabe que o culto não termina nunca, né? Quando termina o culto? O culto não acaba. Agora, este nosso encontro aqui, ele precisa encerrar, tá bom? Mas vamos orar. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor que é o doador, o galardoador, o Senhor que é a fonte de todas as coisas, Pai. Sem sombra de dúvidas, tudo é teu, tudo te pertence, mas nós te damos graças não só por tudo te pertencer, o que já seria extraordinário para nós, mas porque também temos um Deus conosco, esse Deus Emanuel, que compartilha conosco aquilo que é teu. Senhor, a vida é tua e o Senhor compartilha conosco. Fôlego de vida, foi o Senhor quem soprou sobre as nossas narinas e o Senhor compartilha conosco. Tu compartilhas conosco, ó Deus, de todas as bênçãos incontáveis, algumas até passam despercebidas durante o dia, nas nossas correrias, e pedimos até que o Senhor abra os nossos olhos para que nós consigamos perceber a quantidade de bênçãos, de coisas que o Senhor nos agracia, com as quais o Senhor nos agracia. Porque o Senhor é esse Deus maravilhoso que nos presenteia de todas as formas. Pai, como teus mordomos, nós oramos ao Senhor, pedindo sabedoria, discernimento, Pai, e também ousadia para administrarmos bem, com liberalidade, mas com responsabilidade, não com covardia, mas com ousadia, com sabedoria, o que o Senhor nos tem confiado. Querido Deus, faz de nós mordomos exemplares que te glorificam em tudo aquilo que fazem. Pai, confia a nós cada vez mais aquilo que é teu e usa as nossas vidas para bendizer e glorificar o teu nome com tudo que o Senhor nos tem dado. Que o teu povo não seja mesquinho, não seja ganancioso, a começar de mim, não seja egoísta, mas que nós sejamos verdadeiros dispenseiros de tudo, principalmente da graça, maravilhosa graça do Senhor. De graça recebeis, de graça dais. É isso que nós queremos fazer, Pai. Tudo vem de Ti e nós queremos partilhar aquilo que o Senhor nos confia. Bendito seja o Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo seja conosco, o seu povo, onde quer que esteja agora, reunido, ainda que mundo afora espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém.